Olha, começo do ano, né, gente? É um período de muita ansiedade, pelo desejo de cumprir as metas que foram estabelecidas, período de muita reflexão também. Pode trazer frustração por causa das metas do ano passado que não foram cumpridas. E por causa disso, o primeiro mês é marcado pela campanha Janeiro Branco, que chama a atenção sobre a importância da saúde mental. Nós convidamos hoje aqui a psicóloga Thaís Fonseca Menezes Oliveira para falar sobre esse assunto. Vocês podem participar pelo WhatsApp, mandando perguntas, mandando comentários. É o 981 16 94 48, 981 16 94 48, já está aparecendo aí no vídeo. Bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente, Bom dia pelo convite. Bom, é muito importante a gente começar o ano falando de uma campanha que mexe muito com as pessoas e que de todas as idades, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, no mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanta coisa, até as crianças hoje, os pais precisam ficar atentos para justamente elas desenvolverem esse tipo de questão. Exatamente, assim, cuidar da saúde mental é cuidar da vida, né? Então, a partir do momento que a gente cuida desse campo da saúde que interage em todas as relações da gente, a gente consegue estabelecer uma melhor qualidade de vida, né? E aí o propósito do Janeiro Branco é justamente esse, assim, a campanha acontece no mês de janeiro porque percebeu-se que com a virada, né, do ano, com esse processo, normalmente as pessoas fazem muitas reflexões com relação ao que foi, né, o que aconteceu no ano anterior e o que é que está de projetos, de planos, perspectivas para o ano que vai iniciar. E aí, por ser esse momento de reflexão, a ideia é que a gente, os profissionais de saúde como um todo, né, eles possam estar proporcionando momentos de reflexão, né, da comunidade como um todo, da sociedade em geral, justamente com a ideia de trazer informações com relação ao que é saúde mental, o que é que a gente pode fazer tanto para o cuidar como para a prevenção. Isso. Né? Eu falei, Thaís, sobre ansiedade, falei também sobre frustração, porque a gente sabe que são situações que as pessoas hoje, do início, pode parecer, eu sou muito ansioso e tal, eu consigo controlar isso, mas a gente pode desenvolver ao mesmo tempo para um quadro de depressão que está ficando cada vez mais comum hoje nas pessoas, né? E muitas vezes, porque demora a identificá-las, demora a identificar no início o que está acontecendo e quando os sintomas já aparecem, já são sintomas que evoluíram para uma depressão mais grave. Exatamente. A Organização Mundial de Saúde, nos anos 2000, ela vem trazendo, né, o crescente número de casos de depressão, transtorno de depressão, né, e de ansiedade também. Hoje em dia, o Brasil, pelos dados da OMS, tem em torno de 12 milhões de habitantes em depressão e 19,5 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, são números importantes, né, e que realmente, assim, o próprio preconceito com relação ao cuidado em saúde mental, que infelizmente ainda existe na sociedade, né, quando se fala assim, vai procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né, para começar a fazer o tratamento no momento inicial do aparecimento dos sintomas, né? Então existe esse preconceito, que fica com receio, o que é que as pessoas vão pensar? Vão dizer que eu tô louco, né? Então isso dificulta muito, tanto o diagnóstico precoce como o início do tratamento, né, da forma mais precoce possível para evitar, né, o tanto que hoje em dia, assim, os índices de suicídio têm crescido cada vez mais. E como você citou lá no início, inclusive entre crianças e adolescentes, né? Esses tipos de transtorno de humor, eles têm crescendo cada vez mais na nossa sociedade. Você falou sobre a questão do preconceito, que infelizmente existe muito ainda, e também tem muito aquela coisa, quando a gente pensa em criança e adolescente, mas criança e adolescente, que problema que vai ter? Criança e adolescente não tem depressão, não. Criança e adolescente, ainda existe isso muito, infelizmente. E muitas vezes os pais não conseguem identificar isso ou acabam mascarando uma situação e essa criança, esse adolescente, ele cresce né, com um problema sério de saúde mental e que pode evoluir para uma situação mais grave no futuro, até para quadro de suicídio, como você falou há pouco. Exatamente, né? E aí, realmente, a dificuldade do reconhecimento desse tipo de adoecimento na criança e no adolescente, né? Realmente, a família tem essa dificuldade e, hoje em dia, as relações, elas estão muito
rápidas, elas são muito densas, né? E a própria criança e adolescente, eles sentem isso, né? No meio familiar, né? As questões sociais, né? As dificuldades que a família passa, a criança vai percebendo isso, vai trazendo adoecimento, só que a criança e o adolescente, normalmente, eles não são olhos, né? E aí isso traz uma dificuldade. Então, a proposta do Janeiro Branco é que a gente esteja trazendo várias formas de trazer informação, né, para a sociedade como um todo, para a comunidade. E a ideia é que a gente possa levar essa informação, especialmente às pessoas que têm mais dificuldade de acesso, né, para que a gente possa mostrar que existe um cuidado que pode ser feito, inclusive, de maneira preventiva. E lembrando que a saúde mental, ela depende do bem-estar físico e social também, né? Exatamente. Né? Hoje, quando a gente pensa o conceito atual de saúde, ele traz que o ser humano é um ser bio, psico, sócio e espiritual, né? Então, a saúde, ela abrange todas essas esferas do ser humano, né? Então, quando a gente proporciona, inclusive, reflexões mesmo, a pessoa busca, né, outras formas de cuidado, né? Então, assim, saúde mental, você pode proporcionar cuidados com a saúde mental a partir do momento que você faz uma atividade física, né, que você busca momentos de lazer, né, junto à sua família, junto a pessoas queridas. Então, assim, existem formas a gente cuidar preventivamente dessa saúde mental. Eu acho que o mês também, né, a campanha Janeiro Branco, é para chamar a atenção das pessoas sobre isso. Além do combate ao preconceito, que é muito importante, como você falou, mas para que eu possa me enxergar e fazer uma autoavaliação. Será que como está a minha saúde mental, né? Será que a minha ansiedade, ela não está passando do limite? Será que eu não preciso, de fato, de uma ajuda? Porque é isso importante também, o meu reconhecimento, entender que chega uma situação, um momento que eu vou precisar de ajuda de um psicólogo para lidar com uma situação também. Que às vezes fica uma situação controlável, eu não consigo resolver sozinha. Isso vai afetar, inclusive, no meu trabalho, no meu dia a dia, e eu vou precisar dessa ajuda. Exatamente. E aí, assim, a ideia é que as ações propostas, né, pela sociedade, pelos profissionais de saúde, é que elas cheguem a todos os ambientes, né? Então, que a gente possa fazer ações em escolas, em unidades de saúde, em comunidades, em empresas, né? Em CRAs, CREAS, que são os equipamentos da assistência social, para que a gente convide essas pessoas a fazer essa reflexão, né? De como é que eu estou lidando com a minha saúde mental, como é que eu estou lidando com a minha qualidade de vida, né? O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu percebo que não está legal, né? E inclusive a gente informar quais são as redes de apoio, né? Quais os espaços que essas pessoas podem estar buscando para ter essa orientação mais qualificada, para ter uma escuta qualificada, para que eu possa me perceber, né, enquanto sujeito, né, para que eu possa ver que eu vou além do meu trabalho, né, eu sou além daquela pessoa que cuida da família, eu sou um sujeito que eu preciso me cuidar também. É isso, gente, o ano está só começando, por isso essa campanha também é tão importante, para a gente já começar com essa consciência, né, do fazer diferente, de como eu posso começar aí esse novo período mudando, né, com essa mudança de comportamento e pensando na minha boa saúde mental. A gente vai fazer uma pausa aqui, Thaís. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Vocês podem participar mandando comentários e perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 981 16 94 48. O assunto aqui do estúdio hoje é justamente o Janeiro Branco, que chama atenção sobre a importância da saúde mental. A gente continua nesse assunto daqui a pouco. Obrigado, viu? A gente volta a falar sobre o Janeiro Branco, a campanha aí que chama a atenção sobre a importância da saúde mental. Eu estou aqui com a psicóloga Thaís Fonseca Menezes Oliveira. A gente está falando, eu vou só repetir um ponto muito importante que a gente falou no bloco anterior para quem perdeu, né? E que a campanha chama atenção para isso, que é justamente a importância da pessoa reconhecer que ela está precisando de uma ajuda também e de buscar essa ajuda, né, Thaís? Exatamente. E esse reconhecimento, ele é difícil, né? Até mesmo porque o entendimento de que aquela tristeza que eu sinto pode ser, né, o início de uma depressão, de que a ansiedade, que a gente tô ansioso, né? E aí, às vezes, é um termo que ele é usado de uma forma
não coerente com o quadro, Exato. né? E aí esse reconhecimento se torna muito difícil, né? Mas assim, a ideia da campanha do Janeiro Branco é que a gente esteja nesse momento de interiorização, de reflexão, trazendo essa informação, né? Esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam chegar a esse reconhecimento, né? Bom, já tem muita gente querendo cuidar da saúde mental, porque chegaram várias participações aqui de telespectadores. Eu vou chamar a primeira, é da Lidiane aqui de Aracaju. Bom dia, Lidiane. Como diferenciar uma simples tristeza, um luto natural pela perda de um ente querido, de uma depressão? Deve-se esperar quanto tempo para saber que já é depressão? Então, o tempo não necessariamente, a gente não pode, tem que esperar um mês, 2 meses, né? Não tem um tempo definido, não tem um né? tempo definido. Vai depender de como esteja sendo essa tristeza. Assim, a partir do momento que essa tristeza me atrapalha, né, na minha vida diária, existe um sinal de que ali há algo a mais que precisa ser cuidado, né? Então é uma tristeza que me impede de sair de casa, que me dificulta a ir ao trabalho, né? Que me dificulta do meu cuidado, autocuidado, do cuidado das minhas tarefas diárias. Então ali pode ter só 15 dias que você está com esses sintomas, com esses sinais, mas é uma coisa que já traz uma necessidade de cuidado, né? Então, é importante esse olhar atento e, assim, normalmente a pessoa ela tem dificuldade de ter esse reconhecimento, porque a tristeza, né, esse momento impede. Então, que as pessoas que estejam próximas, familiares, ao perceberem, né, já tentem trazer essa pessoa para essa compreensão, né, para buscar ajuda. Jonas, de Cidade Nova. Bom dia, Jonas. Estou me preparando para ingressar no ensino superior e atualmente estou vivenciando o medo do Enem e também receio sobre como será quando começar a estudar. Isso afeta muito o meu corpo por causa da ansiedade. O que posso fazer para ficar mais tranquilo? Olha só, ele já começou o ano já bem ansioso, preocupado com o Enem, que é mais para o fim do ano. Exatamente, né? Que é, né, lá para outubro, normalmente outubro, novembro. Então, que bom que ele já está tendo esse reconhecimento, que essa ansiedade já está trazendo sintomas no corpo, né, que é a somatização que a gente informa, e aí já pode procurar, é interessante que ele já procure ajuda, né? Ele pode estar procurando um profissional de saúde mental, né, para conversar, para poder ele compreender, né, como é que ele pode se ajudar. Né? Porque isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem diminuir a ansiedade a partir do momento que entra em terapia, outras pessoas, não, se eu fizer atividade física, né, eu preciso da atividade física para poder relaxar. Outras pessoas encontram isso fazendo atividades manuais, né? Então, assim, a gente já tem um sinal, um ponto positivo para ele, que é ter esse reconhecimento que ele tem alguma coisa que já está, inclusive, atingindo o corpo dele, né? E aí ele procurar ajuda profissional. E a hora é agora até para não afetar esse período de estudos, né, dele. Rita da Barra dos Coqueiros, bom dia, Lidevan, bom dia, Rita. Meu filho de 9 anos está com depressão e síndrome do pânico. Já tem 1 ano, está sendo muito difícil lidar com tudo, mas junto com o psicólogo e o neuropediatra estamos cuidando dele. O comentário da Rita que é muito importante, porque a gente falou no bloco anterior sobre a questão das crianças, né, que hoje estão desenvolvendo muita depressão, quadros de depressão, de síndrome do pânico, e que ainda tem aquele preconceito de achar que criança não tem problema, então não tem por que criança ter depressão. Exatamente, né? E aí, assim, cada vez é mais crescente o número de procuras de acompanhamento para crianças, né? Que bom que essa mãe, a Rita né? falou e ela está sentindo isso. Ela percebeu, né, que havia alguma coisa, procurou ajuda profissional e ela está vendo que assim, está difícil, mas com a ajuda dos profissionais ela já está conseguindo ajudar o filho de alguma forma. Ana Paula, de Aracaju. Bom dia, Ana Paula. Gostaria muito de saber como identificar que uma criança está com depressão. Então, Ana Paula, eu acho que a gente precisa... tem vários sinais e sintomas, né? Eu acho que você pode estar procurando a sua unidade de saúde, de referência,
conversando com o médico que acompanha e aí sinalizando. Mas você vê que a criança começa a ter mudança de comportamento. É uma criança que era alegre, que gostava de brincar e de repente ela muda esse comportamento. É uma criança que conversava muito, que ria muito e agora ela está mais introvertida, está mais caladinha. Uma criança que gostava de desenhar e agora não desenha mais, ou mudou, né, o estilo dos desenhos, fazia desenhos coloridos, alegres, e agora os desenhos eles estão com cores mais escuras, mais restritos. Então, assim, tem várias possibilidades, né? Vai depender muito de como essa criança ela interage com o mundo. Eu acho que a escola também pode ajudar muito nessa hora, exatamente. né? A escola normalmente é um ponto, muitas vezes a escola sinaliza também, né? Porque a criança ela muda em todos os seus ambientes, né? E aí os professores, né, também é importante que estejam atentos a perceber quando a criança ela está mudando de comportamento na escola e procurar chamar a família para conversar. Próxima do Antônio Ramos, aqui de Aracaju. Bom dia, Antônio. O que fazer quando a pessoa não aceita ajuda? Gostaria de uma orientação da psicóloga. Obrigado. Então, Antônio, é muito difícil porque, assim, o cuidado da saúde mental depende muito, né, do querer da pessoa. Mas eu acho que, assim, é essencial não forçar, né, esse familiar, esse ente querido, mas se fazer presente, né, e estar sempre procurando sinalizar para essa pessoa que está ali, que se a pessoa quiser procurar ajuda, você vai junto, né? Você pode estar procurando profissionais, ou então assim, agora nesse período do Janeiro Branco, vão estar tendo ações em vários, segunda-feira, agora, a última, dia 6, teve uma ação no Parque da Sementeira que estava aberto ao público. Então, assim, de repente você procurar informação dessas ações e levar essa pessoa até aquele espaço, né, para poder que ela participe das rodas de conversa, né, participe das atividades e aí de repente ali ter um despertar. Exato, né? Já é um caminho. Tem mais um relato. Bom dia, não quero me identificar, não tem problema. Em 2019, tracei metas de comprar um carro e fazer pós-graduação. Financeiramente havia como, pois saí da empresa onde trabalhei por 6 anos e ganhei uma grana significativa. Porém, acabei gastando tudo aos poucos no período de 1 ano, desempregado, e hoje me sinto frustrado e com uma sensação de culpa. É aquilo que eu falei também no bloco anterior, que é uma sensação que às vezes as pessoas costumam trazer nessa época, né, porque não conseguiram cumprir uma meta que foi planejada no ano anterior. Então, isso mexe muito com a saúde mental, porque é um sentimento de culpa muito grande, como é o que está acontecendo aí com o nosso telespectador que não quer se identificar. Exatamente, sentimento de culpa, sentimento de fracasso, né? E aí esses sentimentos, eles acabam muitas vezes prejudicando esse recomeçar, né? Mas quando a pessoa ela tem esse reconhecimento, ela percebe, poxa, eu tô com esse sentimento, o que é que eu posso fazer, né? E aí, de repente, traçar novas metas, traçar novos planos, né? Ver, pronto, eu tive essa meta para 2019, eu não consegui atingir. E hoje eu reconheço que eu não atingi por esses motivos. Então, nesse ano, o que é que eu posso fazer diferente, né? E aí, o que eu posso fazer diferente é que traz esse olhar para mim, né? Que até aquele poema de Drummond, Feliz Ano Novo, ele traz um pouquinho disso, né? De que para que o ano seja novo, precisa que eu também mude algumas coisas em mim, que eu também mude o meu olhar para o mundo, o meu olhar para a vida, o meu olhar para as minhas relações, né? E aí, a partir de que eu mudo esse olhar, eu posso mudar a minha forma de interagir, de agir, e aí eu ter uma nova proposta de meta, né? Até você vai encontrar motivações assim, né? Exatamente. Bom dia, oi líder, não vou me identificar, também não tem problema, mas tenho 18 anos e depressão desde os 12. Já pensei em suicídio, mas tenho 2 filhos e são eles que dão sentido à minha vida. Como posso me tratar sem ter que ir ao psicólogo, pois tenho muita dificuldade de me abrir com outra pessoa e falar as coisas terríveis que passam pela minha mente? Então, é difícil, né? Porque assim, para a pessoa trazer isso, então já existe um diagnóstico de depressão, né? E eu já houve tentativa de suicídio. Então, assim, existe um quadro,
né, um transtorno mental ali. E para isso você precisa da ajuda profissional. E não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Ela relatou que tem medo tem medo de falar e tal. Eu acho que assim, o ideal, esse acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, é importantíssimo que haja a empatia, né? Às vezes a pessoa foi para um profissional um primeiro momento e aí não houve essa empatia, não houve essa afinidade e aí fica com receio de procurar outro profissional. Mas precisa, né? A gente testa, a gente tenta, vai para outro, não se identificou, teve alguma coisa, então, peraí, então vou procurar, às vezes, eu fui para um profissional do sexo masculino e isso me travou um pouco, então vou procurar um profissional do sexo feminino, ou então fui para um profissional que já era mais velho e aí eu fiquei com receio de tratar de alguns temas, né, até pelo preconceito mesmo, e aí não, eu vou procurar um profissional mais novo, enfim, ir tentando, né. Eu acho que uma coisa muito boa que ela trouxe é que tem 2 filhos, essa pessoa trouxe, né, que tem 2 filhos e normalmente filhos muitas vezes eles aparecem como um catalisador positivo, né? Mas se esse quadro ele não for tratado, pode ser que mesmo a presença dos filhos não seja suficiente para esse cuidado. A gente está terminando a entrevista, eu quero agradecer a todo mundo que participou, mas bom a gente terminar com esse relato para chamar atenção para isso, né, de que não precisa ter medo, de não precisa ter preconceito, porque as pessoas, né, o psicólogo, o psiquiatra, eles são pessoas preparadas para ouvir, independentemente do tamanho do seu fantasma, não é isso, Thaís? E acho que, como a Thaís bem falou, são 2 filhos, 18 anos, é muito nova ainda, né, acredito que seja uma mãe, tem muita vida pela frente e seus filhos querem sua companhia. Então, procurar o quanto antes essa ajuda, né, como a Thaís falou, alguém que possa te ouvir, que você se sinta mais confortável. Isso. E assim, é importante a gente lembrar assim, que o profissional, tanto psicólogo como psiquiatra, eles são profissionais que estão ali para lhe escutar, fazer a escuta especializada e sem julgamentos, né? A gente não vai julgar, o profissional ele não vai julgar aquilo que a pessoa está trazendo, a gente está ali para acolher, né? E para juntos procurar desenhar, né? Traçar um novo caminho, um novo olhar daquela pessoa para si e para a vida. Muito bom. Obrigado a todo mundo pela participação. Thaís, obrigado também, viu? Feliz ano novo para você. Obrigada para vocês também. Muito bom. Bom dia.